Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão aí, tudo bom? Então, mais uma vez, Kawai aqui de novo para fazer mais um vídeo para vocês, falando um pouquinho mais sobre a minha história aqui em Portugal, né? O outro vídeo, como eu tinha falado, foi mais introdutório, eu falei um pouquinho de como foi que eu cheguei aqui, e hoje eu vou falar um pouquinho de como foi da ideia que a gente teve de poder vir para cá, para Portugal, até o dia mesmo que eu cheguei, e um pouquinho do processo para você que tem curiosidade, que quer vir estudar fora, como foi, o que é que estava passando na minha cabeça e qual era a minha situação lá no Brasil. Então, tudo começou mesmo no ano de 2018, né? Minha mãe, na verdade, sempre teve a vontade de mandar os filhos estudarem fora. Eu tenho mais dois irmãos lá no Brasil e ela sempre falou que não, vocês vão para fora e só depois que você chega aqui fora que você descobre a real diferença entre o Brasil e Portugal. Portugal é o lugar da Europa que tem o menor salário mínimo, mas você vê que o peso do dinheiro aqui é realmente diferente e a qualidade de vida, acima de tudo, é muito melhor do que lá no Brasil. Falando em questão de segurança, em questão de conviver com as pessoas, é muito diferente. Então, no início de 2018, eu estava trabalhando numa empresa com os meus pais, uma empresa de venda multinacional. Eu estava fazendo um curso de desenvolvimento de jogos, era o meu segundo curso. E depois de um tempo, eu comecei a ver que realmente aquele curso não era o que eu queria. Eu já tinha feito um curso introdutório de desenvolvimento de jogos, então eu não estava trabalhando com aquilo que eu queria dentro da área, sabe? Eu gosto muito de desenhar, de ser criativo, de ter ideias para o jogo e não era aquilo que eu estava buscando. O trabalho também, eu estava indo a reunião atrás de reunião, mas eu via que não era aquilo que eu gostava, embora as pessoas me elogiassem muito, dizendo que eu tenho uma dicção boa para falar com as pessoas, explicar as coisas, mas realmente não era aquilo que eu estava querendo. Então a minha mãe sentou comigo e me deu opções para poder eu escolher onde é que eu queria estudar, o que é que eu queria fazer, né? E aí, o que é que você vai fazer? E aí a gente começou a pesquisar faculdades em Portugal. A gente descobriu que em Portugal, eu sempre ouvia aquela história de que dava para vir estudar em Portugal através do Enem, e eu já tinha feito o Enem 3, 4 vezes lá no Brasil, e sempre era a mesma coisa. Você ia nos dias, sentava, fazia as questões, e depois eu ia, escolhia o curso que eu queria. Eu descobri lá no Brasil que tinha um curso de desenvolvimento de jogos e eu estava super animado para fazer, só que sempre que eu colocava a minha nota do Enem, eu não era suficiente para passar, então eu ficava, não! E aí, mais uma vez, outra vez, eu colocava design gráfico e desenvolvimento de games, e nunca dava, não sei porquê. Então, depois de um tempo, a gente descobriu, e aí eu coloquei lá a minha nota do Enem, a minha última nota do Enem, com as melhores notas, e eu consegui passar, e a gente começou a ver como seria. O nome da faculdade que eu tô se chama IPL, que é Instituto Politécnico de Leiria. E a gente também descobriu que a amiga da minha mãe, que trabalhou com ela, o marido dela já trabalhava aqui, nesse Instituto Politécnico. Não no que eu tô estudando, mas no da cidade de Leiria, que é o central mesmo. Então, a gente começou a pesquisar como seriam os custos de vida aqui em Portugal, pessoas que estão aqui em Portugal. Eu descobri um canal chamado Via Infinda. Eu sou fã, é um cara que é mochileiro, ele já viajou à América do Sul e ele estava morando aqui em Portugal para pegar a cidadania. E, nossa, aquele cara me inspirou muito. Se vocês puderem, depois vão lá no canal dele, que é muito legal. Depois disso, a gente começou a ver os custos, a matrícula, a mensalidade e também, a parte mais importante, os documentos para poder dar entrada no visto de estudante. Primeiro, eu comecei pegando o passaporte, né? Eu fui lá na Polícia Federal, marquei no shopping para poder ir, paguei, enfim. Depois de ter tirado o passaporte, que demorou algum tempo, foi eu acho uma semana no mínimo, e a gente começou a ver como seria o visto. Então eu fui até o consulado, eu descobri que tem um consulado na cidade que eu moro. Isso foi muita sorte, porque geralmente quem vai para os Estados Unidos ou para outro lugar tem que ir para um consulado que é no Rio de Janeiro, em São Paulo, Recife, mas tinha um que era na minha cidade. Então eu fui, peguei o meu ônibus 7 horas da manhã e quando eu cheguei lá, não pode tirar dúvida aqui não é aqui. Aí eu, como assim não é aqui? Não é aqui, volta outro dia.
E depois de 3 longas idas ao consulado eu consegui, porque lá no consulado funciona o seguinte: você tem 10 senhas que eles distribuem por dia, não importa quantas pessoas cheguem, e essas 10 pessoas vão ser atendidas, seja elas para fazer o documento, dar entrada em algum documento, para tirar dúvida, seja lá o que for, só são 10. E se você quiser reservar, vamos dizer assim, a sua senha, faça o agendamento online. E as pessoas não conseguem fazer o agendamento online, porque eles são feitos para uma semana depois. Então a pessoa que tem uma urgência tem que chegar lá muito cedo. Então depois de 2 chegadas cedo e um agendamento, eu fui e peguei os documentos, estava feliz da vida depois de apostilar tudo, autenticar tudo, vários documentos. Apostilar o documento é um processo que se faz e custa, se eu não me engano, R$70 por documento. Então eu só apostilei 2 que serve para o documento, que vale no Brasil, valer aqui. Também teve o PB4 que eu tive que tirar lá, e também eu fui umas 2 vezes no lugar para poder tirar o PB4, que é o documento que assegura a sua saúde, vamos dizer assim. Você pode fazer uma inscrição em um hospital aqui em Portugal durante 1 ano, ele é válido. Então se você tiver algum acidente e tal, você não vai ser tratado como um indigente, você vai ter um tratamento melhor. Então eu tirei o PB4 também, que foi um processo para poder chegar cedo lá. Todos esses lugares você tem que chegar muito cedo. O que eu digo chegar muito cedo é acordar 5 horas da manhã, 5h30 você já tem que estar no lugar. Então eu consegui, fui, e quando eu apresentei lá o imposto de renda da minha mãe, porque eles pedem o imposto de renda, né, para você saber que você tem condição para se manter num lugar, eles falaram, não pode. Aí eu falei, como assim não pode? Eles falaram, pois é, aqui o dinheiro tá pouco. Aí eu tive que correr atrás da minha avó, pedi para ela, falei, expliquei a situação, e ela disponibilizou o imposto dela, assinou lá o documento para poder ser responsável junto com minha mãe, e eu enviei e consegui. E depois de 58 dias o visto saiu, e era uma quarta-feira, e eu consegui pegar o visto, e no sábado eu já estava embarcando para vir para Portugal. Então quando o visto saiu foi muito rápido, e a ficha às vezes nem cai. Eu tô andando na rua e falo, nossa, eu tô em Portugal. 3 meses depois a ficha ainda demora para cair. Mas é muito bom estar aqui, e é um aprendizado novo a cada dia que passa. É bom demais você ter experiências novas e poder falar para as outras pessoas, contar a sua história, também é uma coisa muito interessante. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. São vídeos rápidos, são vlogs aqui contando um pouquinho da minha história, do que é que aconteceu comigo até chegar aqui. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês como é que foi a história depois que eu cheguei aqui em Portugal, contando mais detalhadamente. Depois do dia que eu cheguei no aeroporto até o dia de hoje, o que é que eu fiz, o que é que aconteceu e etc. É um canal mesmo para contar sobre a minha vida, e quem tiver curiosidade pode pegar as informações para poder vir aqui para Portugal, né? Então, galera, é isso, e até o próximo vídeo.